O vereador Edson do Nascimento Paiol está levantando uma série de questionamentos a respeito do Parque Altair Guide. Obras de revitalização da rodovia Governador Jorge Lacerda estão próximas de iniciar. Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que daqui a 2 semanas e meia o novo coronavírus deverá atingir um grau elevado no Brasil. Deputados e agricultores se mobilizam contra a ICMS de defensivos agrícolas. Cartas enviadas para o Palácio do Planalto e também para o Congresso movimentaram os corredores do poder. Assinada a ordem de serviço para o início da construção do novo centro de convivência para idosos de Criciúma. E no esporte, Tigre de olho na vitória em cima do Joinville para classificar entre os 4 melhores do catarinense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 12 de março de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O vereador Edson do Nascimento Paiol está levantando uma série de questionamentos a respeito do Parque Altair Guide. A reclamação é que o local foi inaugurado sem que a obra estivesse finalizada. Quem passou pelo Parque Altair Guide nos últimos dias percebeu que parte do cercamento que foi colocado nos últimos meses não está mais no local. A grade colocada para ampliar a segurança no parque está sendo retirada. Questionamento que chegou até a Câmara de Vereadores de Criciúma. Teve um menino que me ligou e disse assim: "Ô pai, eu não estou entendendo, o parque ontem estava fechado, hoje está tudo aberto, a cerca caída." Ele até brincou comigo: "Será que foi vandalismo?" E eu peguei o meu carro, fui lá, cheguei lá, eu vi que eles estavam tirando as cercas e quebrando as vigas. E aí eu perguntei: "Não, porque nós vamos trocar, porque ficou torto, porque..." Tá, mas peraí, como assim? Como ficou torto? Tu está construindo o pátio da prefeitura, onde ali dentro tem vários técnicos e engenheiros. Eles não viram isso? A revitalização do parque começou no ano passado. O cercamento fez parte da segunda etapa dos trabalhos. O investimento total no parque foi de R$ 5.400.000 e a estrutura foi inaugurada no dia 6 de janeiro desse ano, dia em que é comemorado o aniversário da cidade. Mas mesmo inaugurado, o parque ainda não está pronto. Além da cerca que foi retirada e deve ser refeita, podemos ver equipes trabalhando no local. Ainda tem muita coisa a ser feita, o que o vereador questiona. Ou seja, inauguramos uma obra inacabada, que isso já existe uma lei que não pode, então nós já temos um problema, que foi inaugurado com a obra inacabada. Segundo problema, o gradeamento que foi colocado é tudo gradeamento torto, né? Esse gradeamento estão sendo tirado e não sei para onde estão levando, que isso, segunda-feira, estou entrando com um requerimento para saber justamente isso. Tá? Terceiro, aquela viga que foi feita, foi gastado dinheiro, estão quebrando aquela viga. E me parece que é outra empresa que vai repor tudo isso. E aí, a empresa que foi cancelado, se é que foi cancelado, que eu vou estar perguntando também no requerimento, se foi cancelado esse contrato, ela ressarciu os cofres públicos? Porque ali o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro é da comunidade. Esse requerimento citado pelo vereador é a forma como a prefeitura será questionada. O parlamentar vai protocolar na próxima semana, na Câmara de Vereadores, um documento com algumas perguntas que devem ser respondidas. Além desses encaminhamentos ali do gradeamento, da viga, sem contar daquela trave lá que tinha um poste no meio, né? Enfim, né? Postes caídos, e eu me preocupei também, que eu estive lá olhando, e foi ontem eu estive lá, tem fiação elétrica pelo chão, né, que foram arrancados uns vigamentos que tinha eletricidade por baixo, fiação, isso está me preocupando também, né? E também nós vamos perguntar também nesse requerimento a lei que existe, né?
Pô, existe uma lei, passou pela Câmara, uma lei que proíbe inaugurar obras públicas que não estejam prontas. E aí tu inaugura uma obra pública. E o parlamentar fala ainda na falta de um olhar mais minucioso do judiciário sobre o parque. É que essa obra, ela não fica lá no canto da cidade, né? Ou seja, essa obra é do lado do fórum, é do lado do judiciário. Será que o judiciário também não vê isso? Enfim, essas perguntas têm que ser feitas. Nós temos que parar de estar gastando dinheiro por duas vezes. Nós temos que saber aplicar bem o dinheiro. E aí, assim, uma obra feita em torno da prefeitura, onde tem ali vários engenheiros. Agora tu imagina as obras que são retiradas da prefeitura, né? Então, assim, vamos cuidar primeiro do quintal da nossa casa, para depois nós organizarmos lá fora. O requerimento deve ser protocolado na próxima segunda-feira e a Prefeitura tem um prazo de 30 dias para responder aos questionamentos. Está próxima de iniciar a obra de revitalização da rodovia Governador Jorge Lacerda, um antigo sonho que finalmente irá sair do papel. Foi lançada nesta semana pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade a licitação para as obras de restauração da rodovia Jorge Lacerda, em Criciúma. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado na segunda-feira. A rodovia liga Criciúma e a BR-101, além de ser um importante acesso para o município de Forquilinha. O trecho que será executado compreende 8,3 quilômetros entre a rodovia federal e a rótula de interseção com a rodovia Gabriel Arnes. Os serviços licitados incluem terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, sinalização, serviços complementares, meio ambiente, iluminação, obras de contenção e 6 interseções. As empresas interessadas deverão entregar os envelopes contendo a documentação e a proposta de preços até o dia 13 de abril, na Secretaria em Florianópolis. A abertura dos envelopes também ocorrerá no dia 13. O orçamento previsto para a contratação dos serviços é de aproximadamente 19 milhões de reais. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que daqui a 2 semanas e meia, o novo coronavírus deverá atingir um grau elevado no Brasil. Durante reunião com diretores de hospitais de excelência de São Paulo, o ministro pediu que todos fiquem atentos para a nova situação. No saguão do maior aeroporto do país, a cena já se tornou comum. Pessoas circulam pelo local com o rosto protegido. As máscaras que escondem a fisionomia revelam a preocupação de quem passa pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O coronavírus mudou a rotina do local. Do jeito que está, você tem que se proteger, porque senão acaba pegando esse corona, né? Você está de máscara aí, agora é fundamental sair de máscara? Porque eu vim de uma gripe muito forte, né? E sei lá, eu acho que minha imunidade está baixa, então eu tenho que precaver, né? E pela idade também, né? Você tem medo? Tenho. Você tem medo por você e pela sua família? A gente se sente um pouco insegura, né? Mas eu creio que vai sair tudo bem. Temos que fazer a nossa parte. Este homem, que não quis se identificar, conta que a apreensão entre os funcionários também aumentou após as notícias de que o primeiro caso de coronavírus teria sido confirmado no aeroporto. Ele não quis gravar a entrevista, mas permitiu que nossa reportagem gravasse o celular dele. A mensagem enviada para um grupo do trabalho informa que a vítima atuaria em uma empresa terceirizada do aeroporto e que foi afastada de suas funções por 14 dias. O texto informa ainda que a pessoa supostamente infectada estaria internada em um hospital de São Paulo. Em nota, a empresa que administra o aeroporto negou a informação. O comunicado afirma que até o momento nenhum caso de coronavírus foi confirmado entre os funcionários diretos e indiretos. A empresa ressaltou ainda que obedece todas as normas de segurança estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A presença dos órgãos que lá estão instalados nos aeroportos, na comunidade aeroportuária, é ativado e até que seja sanado se realmente aquela suspeita tem validação ou não, todo o protocolo fica ativo e a Infraero, em tempo real, monitora todo esse processo.
O Ministério da Saúde prevê que o número de casos de coronavírus no Brasil deva aumentar em larga escala nas próximas 2 semanas e meia. Esse é o prazo para que o vírus atinja seu ápice no país. E essa previsão foi feita pelo próprio ministro em uma reunião que aconteceu essa semana em Brasília e contou também com a participação de representantes de 5 grandes hospitais brasileiros. Um deles, o Sírio-Libanês de São Paulo. A gente sabe que provavelmente isso vai acontecer, né? Então, quando a gente avalia o comportamento da epidemia nos outros países do mundo, então na China, na Itália, agora nos Estados Unidos, e esse início de casos confirmados aqui no Brasil, e a gente tem também uns trabalhos de modelos matemáticos que simulam o que vai acontecer com a epidemia, aparentemente o que vai acontecer, que provavelmente vai acontecer, é que nas próximas 2 semanas e meia, 3 semanas, a gente vai começar a ter um aumento exponencial no número de casos no Brasil. O ministro Luiz Henrique Mandetta pediu aos gestores das entidades para disponibilizar recursos e pessoal para enfrentar a epidemia. Os 5 hospitais são referências de atendimento no Brasil e fazem parte do PROAD, o Programa de Apoio e Desenvolvimento Institucional do SUS. A médica lembra que as pessoas devem redobrar os cuidados, mas afirma que não há motivo para pânico. O pânico nunca ajuda, né? Eu acho que a preocupação ela tem que ficar e nesse momento, na hora que a gente começar a ter os casos de coronavírus circulando na comunidade do Brasil, a gente vai continuar com as medidas que a gente já vem reforçando, que é a higienização das mãos nos momentos adequados, da etiqueta da tosse, de não ir trabalhar e não mandar as crianças para a escola quando elas estiverem doentes. E além disso, uma outra recomendação vai começar a ser mais importante, que é a recomendação de evitar aglomerações. A seguir, assinada a ordem de serviço para o início da construção do novo centro de convivência para idosos de Criciúma. Um dia histórico na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agricultores e deputados se uniram contra a taxação do ICMS em defensivos agrícolas. Foi preciso instalar telões no hall e em outras dependências do Palácio Barriga Verde, para que todos os agricultores presentes pudessem acompanhar a audiência pública realizada no auditório para discutir o fim do prazo de isenção de ICMS sobre os defensivos agrícolas. O debate foi promovido pelas comissões de Finanças e Tributação e de Agricultura e Política Rural. Quase 2.000 pessoas, entre prefeitos, secretários municipais da agricultura, produtores rurais e representantes do agronegócio de todo o estado participaram. A isenção de ICMS para defensivos agrícolas foi estabelecida há 23 anos por um convênio celebrado pelos estados brasileiros por meio do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Mas o acordo termina no próximo dia 30 de abril. Antes disso, o CONFAS se reúne para decidir se vai ou não manter a alíquota zero para esses produtos. Os agricultores vieram em grande número à audiência pública para defender a manutenção desse benefício fiscal. Nós sabemos que está na mão do governo do estado reverter esse quadro. Então fica aqui o nosso apelo veemente para que não seja Santa Catarina o protagonista de aumentar imposto a nível de Brasil. Nós não podemos perder competitividade. Segundo, é para manter o nosso modelo da propriedade agrícola. E terceiro, nós não podemos mais onerar contributos. Nós temos que trabalhar esse tema na área da educação e não tributando mais. Qualquer oneração agora de qualquer produto que venha aumentar o custo de produção para os agricultores vai acarretar uma margem de lucro ainda menor ou muitas vezes até prejuízo. Hoje, se o governo fala que nós temos uma cesta básica barata, que a inflação é barata, isso se deve também à produção barata que os agricultores conseguem fazer na sua produção. Santa Catarina já perde de saída competitividade porque precisa importar esses insumos para a sua produção pecuária. E a alíquota zero dá condições para a gente manter a competitividade tão necessária para que Santa Catarina continue
sendo um grande expoente no agronegócio. Baseados em estudo do Ministério da Agricultura, os deputados acreditam que a cobrança de imposto estadual sobre os insumos agrícolas pode provocar impacto de R$300 milhões ao ano no custo de produção de alimentos no estado, aumento que deve refletir também no preço final dos produtos ao consumidor. Durante a audiência pública, os deputados entregaram ao secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e ao secretário de Estado da Agricultura, Ricardo Gouveia, uma moção da Assembleia Legislativa e um abaixo-assinado, contendo 1.600 assinaturas, pedindo que na reunião do CONFAS no mês que vem, o governo do estado não só defenda a alíquota zero para os defensivos agrícolas, como seja protagonista nesse pedido. Santa Catarina tem um voto de qualidade, é referência mundial, como São Paulo na indústria metal-mecânica como Rio de Janeiro é na indústria de tudo. Fiz essa referência. Então, se Santa Catarina votar pela prorrogação, não tenho dúvida que vai prevalecer o voto de Santa Catarina. O governo do estado já tinha enviado uma proposta à Assembleia Legislativa no ano passado com a intenção de acabar com a isenção aos defensivos agrícolas e começar a cobrar imposto sobre esses produtos a partir de janeiro deste ano. Os deputados derrubaram a matéria e estenderam a alíquota zero até o final do convênio com o CONFAS no final de abril. Na audiência, deputados e público presente exigiram uma posição oficial dos representantes do Poder Executivo sobre o fim ou não da isenção de ICMS para os insumos. Os secretários garantiram que vão pedir a prorrogação do convênio que garante a alíquota zero, posição comemorada pelos agricultores. A posição do Estado é a prorrogação do convênio 100 por 5 anos, né? Não é até a reforma tributária, por 5 anos, até mais possivelmente. E sem dúvida com isso, vamos dizer assim, eu acho que tranquiliza aí o próprio produtor para que ele possa com isso ter competitividade e ter produtividade aí, né? Mas principalmente competitividade num cenário tanto nacional como mundial. Eu trouxe para os agricultores que a discussão dos insumos dos defensivos agrícolas ela está superada e que a pauta do governo sempre foi a prorrogação do convênio 100. Todo ano tem essa discussão no CONFAS, prorroga ou não prorroga, e causa uma insegurança jurídica. A proposta de Santa Catarina é até 2021 ou mais 5 anos. Para que a isenção de ICMS aos defensivos agrícolas seja mantida, todos os estados precisam votar a favor na reunião do CONFAS no mês que vem. Por isso, a Comissão de Agricultura e Política Rural pretende trabalhar junto às outras assembleias legislativas do país, mostrando a importância desta decisão. Nós pretendemos, através da Comissão de Agricultura, enviar esse material desta reunião para todas as comissões de agriculturas dos demais estados, com o posicionamento de Santa Catarina e, obviamente, que tentar mobilizar, incentivar os demais estados para que também pressionem seus governos estaduais no sentido de manter isso. Esta é uma política que deu certo, porque ao longo dos anos o Brasil tem sido exemplo, depois que foi implantado o Convênio 100, a agricultura brasileira deslanchou na produção de grãos, de carnes, e nós geramos riqueza hoje, somos líderes em exportação de diversos itens, graças a essa política fiscal que está implantada no momento. Em Brasília, 2 cartas enviadas, uma para o Palácio do Planalto e outra para o Congresso, movimentaram os corredores do poder. Saiba agora o conteúdo desses documentos na reportagem de Jaqueline Fonseca. Uma carta assinada por 75 parlamentares foi entregue no Palácio do Planalto nesta manhã, pedindo que o presidente da República retire o projeto de lei número 4, que estabelece o poder de decisão sobre a aplicação de 15 bilhões de reais. O grupo, composto por deputados e senadores de diversas linhas ideológicas, acredita que esse recurso deve ser gerido pelo Poder Executivo. Nós, esse conjunto de parlamentares aqui, que todos aqui falarão para as senhoras e para os senhores, compreendem que este recurso, primeiro, pode ser executado e deve ser executado por quem tem essa responsabilidade no princípio da separação dos poderes, que é o Poder Executivo. Segundo, esse recurso pode muito bem ser executado no momento dramático que nós estamos vivendo hoje pelo Poder Executivo, por exemplo, para enfrentar a gravíssima crise do coronavírus, do Covid-19,
que assola a todos nós brasileiros. Outra carta, mas essa feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, foi enviada ao Congresso. O objetivo de Guedes é resgatar a economia do país diante da crise econômica por conta da epidemia do Covid-19. No ofício encaminhado aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, Guedes pede a aprovação de projetos, medidas provisórias e propostas de emenda à Constituição que já tramitam nas casas. A lista do ministro da Economia, Paulo Guedes, inclui 19 itens. Entre eles, a nova lei do gás, das finanças públicas, o marco legal do saneamento básico e a MP do Programa Verde e Amarelo. Porém, ficou de fora a reforma tributária. É que, embora uma comissão mista já tenha sido instalada para discutir o tema, os parlamentares ainda não receberam o texto do governo federal. Atualmente, eles trabalham construindo um entendimento entre as propostas da Câmara e do Senado. Há meses o governo fala que irá encaminhar essa reforma e, na minha concepção e ao entendimento do Podemos, seria a reforma das reformas. Essa sim pode gerar ambiente de negócios. Pode, em médio e longo prazo, gerar empregos, aquecer a economia, colocar dinheiro no bolso da população, se for tratada com seriedade. Criciúma terá um novo centro de convivência da terceira idade. Hoje foi assinada a ordem de serviço para o início da construção da estrutura que será levantada no Parque das Nações Cincinato Naspolini. Olá, Éber, eu estou aqui no atual Centro de Convivência da Terceira Idade, mas para falar do novo centro que já deve começar a ser construído. Afinal de contas, foi assinada hoje a ordem de serviço. Eu vou conversar com o prefeito Clésio Salvário para falar um pouquinho sobre isso. Prefeito, esse novo espaço era necessário também para poder atender a essa demanda. Os serviços estão sendo cada vez mais ampliados também, né? Na verdade, nós estamos aqui no local onde nós inauguramos esse Centro de Convivência no dia 25 de maio de 2012. Durante esses quase 8 anos, atendeu bem a população criciumense porque não tinha os nossos idosos um local para se encontrar. Mas ele ficou pequeno, ele deu tão certo que ele ficou pequeno. Então nós pensamos em ampliar, mas também ampliar aqui, até que tem um espaço, viu? Mas a questão da mobilidade, como é que as pessoas faziam para chegar até aqui? Aí veio a ideia da minha esposa, da Adriana, de construir ali no Parque das Nações, na Próspera. Então, levantamos o local, a obra ela foi licitada, é uma obra de quase 4 milhões de reais, que vai aumentar o atendimento em mais de 400%, o que é atendido aqui. No local amplo, de melhor acessibilidade, que além das atividades que o Centro de Convivência da Terceira Idade vai oferecer, também ali tem pista de caminhada, pista de ciclovia, boliche, bocha, academia, vôlei, basquete. Então, na verdade, vai ser um local muito amplo, adequado para atender aqueles que tanto trabalharam e construíram esta cidade. Eu sempre digo, o Centro de Convivência da Terceira Idade, assim como os parques, é de longe a melhor das nossas unidades básicas de saúde. Porque ali você faz atividade física, você interage com outras pessoas, você cai fora da depressão, dos problemas do dia a dia dentro de casa, enfim. Eu estou muito feliz em poder entregar esta ordem de serviço para os nossos idosos aqui da cidade. Agora são quase 4 milhões de reais em torno disso de investimento. De onde vem esse valor? Tem parte também que é do próprio PROCON do município, né? É parte do PROCON, nós temos outros parceiros que por conta da lei eleitoral nós não podemos anunciar. Tem recursos da prefeitura, mas tem acima de tudo o carinho da dona Adriana, minha esposa, da vice-dama, a Rubinalva, que tem se dedicado bastante. Eu tenho certeza que esta obra vai ficar pronta ainda este ano e vamos poder inaugurar esta obra. Ela é extraordinária, vai deixar aquela região da Grande Próspera e e toda a nossa cidade valendo muito mais. A obra deve começar já na semana que vem, já estão mexendo por lá. Começa amanhã já começa a colocar as placas, enfim, mas a obra efetivamente a partir da próxima segunda-feira. E esse espaço aqui, prefeito, já tem destino certo para ele? Como aqui em cima nós estamos construindo um belo dimirante, que do alto dele você vai poder avistar o campo na serra e a praia, o mar. Esta parte aqui toda ela será cercada e aqui vai funcionar a Fundação do Meio Ambiente, até porque é ideia nossa cercar toda esta área aqui e transformar este pedaço de terra ainda preservado, esta mata nativa, num grande zoológico.
Tá certo, então, obrigado, prefeito Clésio Salvaro, falando a respeito desse novo centro de convivência da terceira idade que começa a ser construído já nos próximos dias, mais de 1.500 metros quadrados e uma estrutura nova, mais ampla para atender os idosos aqui do município de Criciúma. Débora Corrêa para o Informe Região. Domingo em Joinville, o Criciúma se despede da primeira fase do Campeonato Catarinense. O clássico contra o Jeque está sendo levado a sério pelo Carvoeiro, que se vencer, se classificará entre os 4 na tabela de classificação, o que daria vantagem para o Tigre de decidir em casa uma vaga na semifinal. Estão falando por aí que o clássico entre Joinville e Criciúma não vale nada, pelo fato das duas equipes estarem classificadas para as quartas de final do Catarinense. Mas os jogadores do Criciúma pensam diferente. É uma chance para mostrar trabalho ao técnico Roberto Cavalo. Sem falar que uma vitória deixaria o Criciúma entre os 4 melhores da competição, o que daria direito de disputar a vaga para a semifinal do estadual dentro de casa. Esse jogo contra o Joinville sempre foi um clássico, então não é que não tem importância. Importância sim para o Criciúma, para ganhar, ficar entre os 4, decidir o primeiro jogo aqui no Majestoso, então é sempre importante a vitória. Agora, se vir, já estamos classificados, então acho que manter a tranquilidade dentro do jogo e continuar com a mesma pegada de sempre. E decidir em casa faz toda a diferença, ainda mais em um campeonato onde os pequenos dominaram na primeira fase. Léo Ceará, meio-campista carvoeiro, acha que no mata-mata tudo será diferente e as camisas de tradição irão pesar na fase decisiva da competição. O Criciúma sempre foi um dos melhores times do estado, sempre não tenho o que falar. Então, eu acho que vai do time se importar dentro de campo, daí a camisa que vai pesar na hora. Então, eu acho que a gente fazendo a nossa boa partida dentro de campo, eu acho que vai ser melhor, assim, por conta da camisa, então, melhor. Mas para fazer jus ao peso da camisa, um problema precisa ser resolvido no Criciúma. A equipe vem oscilando demais durante os jogos. A intenção é deixar a performance mais constante. A gente vinha mantendo uma certa dificuldade de mostrar no segundo tempo. O primeiro tempo excelente, o segundo. Então, nesses últimos 2 jogos, o último jogo a gente teve uma atuação melhor no segundo tempo. Eu acho que isso aí, cada jogo a gente vai pegando, então... pelo que a formação de jogo também, às vezes é um pouco para defender e por uma bola, um pouco para chegar no ataque com mais gente. Então vai depender do time assim que se importa no segundo tempo. É preciso sim ajustar o time, mas com responsabilidade. Apesar de classificado, o tricolor quer competir sério diante do Joinville. A gente sempre tem uma responsabilidade a cada jogo, então... Vamos jogar para ganhar, lógico, mas pensando na classificação entre os 4 ali. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.